Falhas estruturais no avião Comet. Por que será que ocorreu tantas falhas ao longo da história desse avião? Né? Será que foram falhas de projetos estruturais? Será que foram falhas do processo de manufatura em relação à falta de manutenção ou inspeção nesse avião? Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje e também a importância da análise por elementos finitos na engenharia e o porquê essa tecnologia de elementos finitos e simulação estrutural é tão importante para a gente prever as falhas em componentes na engenharia, legal? Então, eu sou o Matheus, sou engenheiro mecânico aqui da WeSimulation e também diretor da empresa e vou estar junto com vocês conversando sobre um pouco mais, né, sobre essa catástrofe que aconteceu aí no ramo da engenharia aeronáutica e vamos utilizar esse caso para entender um pouco mais sobre as falhas estruturais e como a gente pode evitar isso na engenharia e também quais são as ferramentas, né, como elementos finitos que podem ser aplicados na etapa de desenvolvimento aí de estruturas, legal? Então, antes de a gente partir para a aula, né, gostaria de saber, né, se você gostaria de ser referência aí em projetos estruturais e também utilizar elementos finitos. Sabemos que é uma tecnologia, né, utilizada para simulação, né, em simulação estrutural para a gente realizar o projeto do componente, né, simular o componente, ver como que ele se comporta, como que ele vai se comportar no mundo real quando ele for ser submetido a carregamento. A gente consegue fazer isso com essa tecnologia, né? Saber o comportamento, estudar de forma virtual dentro de um computador antes mesmo de um componente, a estrutura ser fabricada, certo? Então, se você tiver interesse em saber a importância dessa tecnologia, como aplicar ela na engenharia, né, para prever falhas, para fazer projetos mais seguros estruturalmente, preparamos essa aula gratuita introdutória, esse webinar, que você pode estar clicando no link da descrição aqui do vídeo e também acessar aqui pelo QR Code. Está bem completo, bem interessante e vai ser muito bom vocês verem esse vídeo e depois estudar um pouco mais sobre elementos finitos, legal? Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de engenheiros, né, que, que estudam aí simulação estrutural, né, que estudam elementos finitos, tá? Temos os nossos grupos do WhatsApp da WeSimulation e também o grupo do Telegram, que é um dos maiores grupos, né, do Telegram de elementos finitos. Na verdade, é o maior grupo, né, do Brasil de elementos finitos e simulação estrutural. Gostaria de convidar vocês. Vamos ficar muito felizes em contar com a sua participação. Legal? Mas vamos aí para o mais importante, que é o conteúdo da nossa aula. Né? Então, falando um pouquinho mais sobre o avião Comet. Tá? Então, esse foi um avião que marcou aí uma nova era aí dos aviões comerciais, certo? E foi desenvolvido e fabricado no Reino Unido pela De Havilland, tá? Empresa, certo? No Reino Unido, e fez o seu primeiro voo em 1949, certo? E por que esse avião, né, marcou aí uma era aí dos aviões comerciais, né? Justamente porque foi a primeira aeronave comercial propulsionada, né, por motores a jatos, né? Então, foi o primeiro avião, né, comercial a utilizar aí motores a jatos, legal? Antes, motores, na verdade, antes eram aviões, né, que utilizavam hélices, tá? Então, esse é o primeiro que utilizava aí sistema de propulsão por motores a jato, certo? Só que a gente tem que lembrar, né, que ele foi pioneiro, né, nesse tipo aí de tecnologia na área de aviões comerciais, consequentemente trouxe algumas consequências também, certo? Então, era tudo muito novo, certo? Antes dos aviões, né, antes dos motores a jato, eram aviões que voavam aí a altitudes baixas, tá? Onde a pressão, né, era próxima aí da pressão da superfície da Terra, certo? A diferença não era tão grande,
e as cabines, né, que é a parte interior onde vai as pessoas aqui, né, os passageiros, né, toda a tripulação, tá? Ela não precisaria ser pressurizada, certo? Ou seja, não tinha diferença de pressão entre a pressão, né, do ar externo, da parte externa do avião, e da parte interna da cabine, né? Só que com a tecnologia dos motores a jato, os aviões agora eles eram muito mais rápidos, aviões muito mais velozes, e eles voavam a altas altitudes, tá? Diferente dos outros aviões. Então foi tudo muito novo. E o que aconteceu é que as cabines agora precisariam ser pressurizadas, ou seja, é como como a altas altitudes o ar é rarefeito, né? Você tem aí menor oxigênio, tá? E o ser humano está acostumado com a pressão da superfície da Terra, certo? Então a cabine precisava ser pressurizada, ou seja, a cabine precisava ter uma pressão, né, próxima aí da pressão da superfície da Terra para manter o conforto dos passageiros, também ter oxigênio, né, e todo mundo ficar confortável e o avião poder voar aí a altas altitudes, certo? Então, o que acontecia? Na parte externa do avião, tínhamos pressão muito baixa, né? Porque a gente sabe que quanto mais alto, menor a pressão. Então, do lado de fora do avião tinha uma pressão baixa, do lado de dentro, o avião estava pressurizado, com a pressão maior do que a parte de fora. Né? O avião subia e descia, então a gente tinha o processo de pressurização e despressurização. Então, a gente tinha uma certa variação aí em relação, nós tínhamos aí uma certa diferença de pressão, né, lá em cima, tá? Depois o avião descia, voltava tudo normal, subia, tínhamos aí uma diferença de pressão, então a gente tinha vários ciclos de carregamento, né, o que a gente sabe da engenharia aqui, carrega, descarrega, carrega, descarrega, quando o componente recebe carregamento ciclos, ele está suscetível a falhas por fadiga, certo? Então, o que acontece, né, antes de entrar no que gerou a falha no avião, tá? Então, eu só quis mostrar que foi uma tecnologia nova, os aviões agora passaram, né, a voar em altas altitudes, certo? E agora nós tínhamos essa questão da cabine ser pressurizada, né, e a diferença de pressão lá em cima, né, a pressão da cabine, que é a parte interna, com a pressão do ar do lado de fora, tá? O que aconteceu com os Comets? O projeto enfrentou aí falhas estruturais graves, resultando em acidentes catastróficos. Então, aí teve diversas falhas estruturais que acabaram ocorrendo, certo? Na aviação. Tá? E aí, ao longo dessa aula, vamos entender quais são essas falhas que originou e como a gente pode, como engenheiro, tirar de aprendizado isso para realizar projetos estruturais, né, e aprender aí com erros do passado para não cometer aí erros de projetos, tá? No futuro, legal? No presente e no futuro, tá bom? Então os desastres começaram a ocorrer, certo? Então depois dos aviões começarem a voar, os desastres, infelizmente, começaram a ocorrer com esse avião, certo? Então, o primeiro acidente ocorreu durante a decolagem no aeroporto de Ciampino, em Roma, né? 26 de outubro de 1952. E ocorreu outro acidente muito parecido, que ocorreu no aeroporto de Karachi, no Paquistão, em 3 de março de 1953. Né? Então, a gente teve um acidente aqui no final de 1952, outro acidente aqui no final de 1953, certo? E uma foto. Tá? E os acidentes foram atribuídos dessa vez a falhas operacionais aí, grande parte aí, e chegaram a conclusões dos pilotos, né? O caso, por exemplo, desse avião aqui, né, de 1952, acabou que o piloto tentou decolar, né, antes de o avião ter chegado à velocidade ideal, né? Isso ocorreu, né, justamente porque muitos pilotos, por exemplo, não estavam acostumados com aviões do tipo a jato, legal? Então, essas falhas, né, foram apenas operacionais aí por falta de treinamento ou experiência, legal? Então, os desastres, né, eles acabaram continuando depois desses dois que foram operacionais, tá? E então outros acidentes fatais continuaram a ocorrer em menos de um ano, né?
e aí já por outros motivos, tá? E aí melhorias foram sendo realizadas, tá? Só que a confiança pública permaneceu até apenas 10 de janeiro de 1954, quando um outro comet caiu no Mar Tirreno, perto da ilha de Elba, da Itália, né? A aeronave, né, que identificada como GALYB, tá? Então aí os desastres eles continuaram a ocorrer, certo? Até chegar nesse desastre aqui com essa aeronave, tá? Esse comet, tá? E aqui eu mostrei, a gente está mostrando aqui os resgates aí dos destroços, tá? Então, a região que caiu, certo? Dessa aeronave facilitou aí a remoção dos destroços até para começar a investigação. Então, foi aí que realmente foram feitas aí buscas, né? E também aí o início da investigação. Tá? Com cerca de 70% de todos os destroços desse desastre de 1954 foram recuperados. O avião foi reconstruído no Reino Unido para investigações, para entender o que realmente estava ocorrendo nos aviões Comet, tá? Que eram novos aviões, né? A jato, tá? Pesquisadores então reuniram, examinaram os destroços e um grande número de teorias, incluindo sabotagem e erro do piloto, foram consideradas e descartadas. Também foram analisados aí problemas nas asas, certo? Motores, tá? E durante a investigação, nenhum fator decisivo para ocorrer a falha, o acidente catastrófico, tá? Não foi encontrado, certo? E aqui a gente mostra até, tá? As imagens, tá? Dos destroços recuperados aqui do avião, tá? Então tá aqui o avião, né? O GALYP, tá? Aqui a identificação da aeronave. Aqui em cinza temos a recuperação dos destroços, né? Cerca de 70. Em branco, as regiões que não conseguiram recuperadas, tá? Aqui é a mesma coisa, né? A gente consegue ver aqui a mesma coisa, tá? E aqui as imagens dos destroços, legal? Então, 50 modificações e melhorias foram realizadas se o avião voltou a voar 2 meses depois. Ou seja, quando ocorreu esse evento, foram feitas investigações, foram identificados alguns pontos que poderiam ser melhorias, com problemas que originaram, só que não foi encontrado nenhum fator crítico, nenhum fator decisivo para ter ocorrido a falha. Não foi feito essas 50 modificações. Melhoria, certo? Mas não foi identificado. Certo? Então voltou a voar novamente. Tá? Só que aconteceu pouco tempo depois, uma nova tragédia aconteceu agora com outro avião Comet, identificado como GALYY. E aí aconteceu, né, que parou tudo, tá? Uma investigação bem mais ampla e minuciosa começou a ser realizada depois de muitos desastres no avião. A comissão levantou então a hipótese de fadiga estrutural como causa do acidente. Fadiga, basicamente, falha por repetição de ciclos de carregamentos. Tá? Então, todo o componente que sofre ciclos carrega, descarrega, ou seja, aplica uma força, retira a força, aplica uma força, retira uma força. Esses ciclos de carregamento, né, podem originar falhas por fadiga. Tá? E a gente sabe que onde tem concentrações, ou seja, tensões altas, onde tem a iniciação de trinca, certo? Então, em projetos, tá, estruturais, né, que a gente sabe aí que falha por fadiga, que tem carregamentos cíclicos, né, a gente sempre evita ter concentrações. A gente sabe que onde tem concentrações altas localizadas é onde trinca, o começo da falha. Fadiga, a gente sempre evita projetos aí com cantos agudos, né, mudanças bruscas de pressão, entalhes, furos e outros que podem aí originar aí tensões altas, ocorrer a falha, fadiga, certo? Então, a comissão levantou essa hipótese, tá? Foi realizado, tá, um teste de um avião num tanque de água, um teste de fadiga no avião real, certo? Esse aqui foi feito um teste físico, onde foi cedido um avião que já tinha sido submetido
a cargas, a ciclos de pressurização e despressurização, né, que são os ciclos aí de carregamento, quando o avião vai a altas altitudes e volta, né? Vai a altas altitudes, a cabine ela é pressurizada para manter os passageiros a uma pressão confortável e que tenha oxigênio. E quando desce, né, para equalizar aí a pressão interna com a pressão externa da cabine, ela é despressurizada, tá? Então, o que ocorre é que o avião já tinha tido alguns ciclos, né? Então foi cedido esse avião, foi colocado um tanque aqui, né, em volta da sua fuselagem, certo? Um tanque com água, certo? Foi aplicado aí teste de fadiga, onde faziam ciclos de pressurização e despressurização, contagem de ciclos, tá? Foi escolhido aí um tanque de água justamente por poder fazer esse teste no ambiente é mais seguro e controlado aí com água. Esse teste físico representando os esforços repetitivos de pressurização e despressurização. O tanque foi construído ao redor da fuselagem inteira, ficando somente as asas e a empennagem para fora. E após 1836 ciclos no teste, tá? Então esse avião já tinha tido alguns ciclos, né? Mil e poucos ciclos, já tinha tido de voo real, certo? Pressurização e despressurização. Depois foi mais 1836 ciclos aqui no teste físico, tá? Sem o avião estar voando, tá? Aqui no teste físico real, certo? Aqui de água, tá? E aí a fuselagem falhou dentro do tanque, certo? Então o tanque depois, né, ele foi drenado e verificou-se que a falha originou-se em um canto vivo na porta lateral de emergência, né, canto vivo, onde tem aí os concentradores de tensões altas, e é onde ocorre a iniciação de falha por fadiga estrutural. A análise dos destroços constatou danos extensos de fadiga nos materiais em cantos vivos das janelas retangulares do avião. Então, esse projeto foi feito diferente dos projetos do avião atuais, onde janelas ovais, redondas, as janelas eram no formatos mais retangulares, tá? E onde tinha um concentração, tá? E também teve aí danos aí em outros pontos, como instalações de antena, colocava antena, e furos de rebite, certo? Furos de rebite, para entender também porque acabava tendo problemas nesses furos de rebite, tá? Então, aqui é uma imagem, certo? Esse avião do GALYT, e o local de falha indicado aqui, certo? Foi numa janela aqui em cima da fuselagem, certo? Onde era instalado uma antena. Tá? Então, essa é uma imagem, tá, do fragmento do teto da fuselagem, que é justamente aqui. Ó. Consegue ver aqui, ó, esse quadrado, né? Esse quadrado retangular aqui, né? Esse quadrado, janela. E aqui nós temos, então, fragmento do teto da fuselagem desse avião, mostrando essas duas janelas. Vê que, diferente da atual, que é meio redonda, oval, aqui já é mais retangular, né? E aqui a gente tem os rebites, a fixação aí das janelas. Essa imagem aqui está na exposição do Museu em Londres, da Ciência. Os investigadores conseguiram ver que a queda do GALYP foi devido à falha da cabine de pressão nessa janela aqui. Então foi na fuselagem, tá? Na cabine de pressão, que é onde fica aí a parte interior do avião, né? Por exemplo. A falha foi resultado de fadiga, né? Um carregamento cíclico. Cada ciclo tem um carregamento, né? Causada pela repetida pressurização e despressurização. Tá? Então, a pressurização da cabine e depois, quando o avião desce, a despressurização são carregamentos, né? E esses vários ciclos vai gerando danos, tá? Material até ocorrer seção de trinca e depois falha, fadigas. Os suportes ao redor das janelas foram rebitados por punção,
né? Processo de rebitagem por punção, ao contrário da rebitagem por perfuração, gerando trincas de defeito, né, ou fissuras de defeito de fabricação no material que podem ter causado o crescimento e propagação ao redor do rebite. Né? O que acontece? Ao contrário dessa rebitagem por perfuração, onde o material ele já vem com furo, né, furado antes, né? O processo por punção ele é um processo, né, de rebitagem, né, na qual ele acaba gerando danos ali no material ali em volta, rebite, tá? Gerando fissuras. E nessas fissuras, né, vai ter concentração de, já tem essas fissuras, elas podem originar, né, a iniciação de uma trinca, depois a propagação e a falha, né? E foi justamente o que ocorreu, certo? Que esses rebites eram próximos de concentradores de tensão, aí como janelas retangulares, tá? Então, essa união dos dois fatores, o processo de fabricação, que era esse rebitado por punção, que gerava defeitos no material, e também tinha a questão das concentrações de tensão, além de ocorrer o rebite, também ocorria aqui as janelas quadradas. Então aqui a gente tem a janela aberta para instalação do que provocou a perda da aeronave, né, o processo de falha, falha catastrófica. Né? É, então aqui a gente tem uma imagem, certo? Aqui a gente tem a direção da propagação das principais falhas, né? As duas janelas lá da parte superior e essas setas aqui onde ocorreram a propagação das falhas, certo? Algumas. Então, nos restos dessa estrutura, verificou-se que a falha estrutural que destruiu o avião originou-se com a janela aberta da fuselagem para instalação de uma antena, aquela janela que a gente comentou e mostrou as imagens, tá? E a antena e sua base, elas foram fixadas por rebites, janela, por punção, e as trincas originaram-se justamente furos dos rebites, tá? Que a gente conversou, que gerou aí imperfeições, tá? Na hora desse processo de rebitagem por punção, fissuras, depois aí originaram as trincas, né? A inicialização. Então, as trincas originárias dos furos desses rebites acabaram por comprometer devido à fadiga, carregamento cíclico de pressurização, toda a fuselagem, a falha do avião. Legal? Então, qual a causa provável desse desastre? Né? Já conversou, certo? Resumo: a investigação explorou várias possibilidades, identificou a falha estrutural da cabine causada por fadiga, né? Como razão, né, aí do acidente. Então, a gente sabe que componentes, né, estruturas, tá? Podem ter falhas por diversos motivos. Pode ser uma falha estática, de carregamento estático, pode ser uma falha dinâmica, como por exemplo, ressonância, tá? Pode ser falha por perda de estabilidade, como lambagem, certo? E a falha por fadiga, que é carregamento cíclico. Um componente, depois de receber diversos carregamentos, ele pode ir a falhar, legal? Então, foi a questão, uma falha por fadiga, certo? E aí a gente já vai conversar o que exponencializou isso, tá? O Comet tinha janelas quadradas, certo? E originava concentrações de tensão com altos valores de tensão localizados, né? Esferas nos cantos das janelas. Tá? As janelas tinham formato quadrado, cantos agudos, tá? Aumentando muito os valores de tensão, e a gente sabe que onde tem grandes tensões, reduz aí o tempo de vida por falha, por fadiga, né? Então você vai ter um número de ciclos bem menor até a falha, tá? E também outro fator, né, aí que contribuiu consideravelmente, né, o processo de fabricação por rebitagem por função, ao contrário da rebitagem por perfuração, causou pequenas trincas, né, causou pequenas fissuras na hora, né, que depois resultaram em que cresceram e se propagaram, né, as cargas repetidas da cabine, então, devido à pressão.
O exame dos destroços mostrou trincas iniciando nos cantos das janelas, quadradas, e propagando para a fuselagem do avião. Além dos cantos das janelas, pontos de rebite e orifícios, tá, onde eram passadas as antenas, também apresentavam problemas de fadiga. Tá? Isso tudo, concentração de tensão, a gente consegue fazer análise por elementos finitos, ou seja, dentro do computador, pegar uma estrutura, né, gerar todas as condições de pegamento, depois gerar os resultados dentro do computador de um software de análise estrutural e identificar onde tem as maiores tensões, onde estão os concentradores de tensões, né? Fazer melhorias nos projetos, como arredondamento, tantos agudos, e ver os valores das concentrações, aumentar os valores dos raios para diminuir os valores de concentração. Tudo isso dá para fazer aí com elementos finitos, além de análise de fadiga, certo? E no final da aula eu vou estar deixando aqui uma aula introdutória sobre vai complementar o seu estudo e o seu aprendizado com essa aula. Então, como poderia ser evitado a falha? Né? Utilização de janelas redondas ou com formato oval para evitar as concentrações de tensões que ocorrem nas quinas em janelas no formato do tipo quadrado. Então, aqui já temos janelas mais modernas, que quando a gente está no avião, a gente vê aqui, né, janelas redondas. Tá? Processo de fabricação sem resultar em defeitos nos metais. A gente viu que o processo de rebitagem por função acabava tendo defeitos, né, no metal, que acabava tendo ali também concentrações próximas ali das janelas, que também concentrações de tensões, acabava gerando a falha por fadiga. Certo? Então, os testes comprovaram que a estrutura do avião era perigosa, logo a solução foi retirar o avião do serviço. As lições aprendidas com esse acidente foram dolorosas, né, mas possibilitaram a construção de fuselagens hoje pressurizadas muito mais seguras. Os projetos das aeronaves seguintes e as investigações dos acidentes melhoraram com o conhecimento do corpo. Outros fabricantes de aeronaves aprenderam e se beneficiaram com todo o aprendizado durante as duras lições da De Havilland. Então essa é a conclusão. E se você quiser ser referência em elementos finitos e entender como essa tecnologia pode ajudar em projetos estruturais, inclusive, né, evitar essas falhas estruturais, fazer estudos aí de concentração de tensão, estudos de fadiga, muitos outros estudos, clica no link da descrição, assista uma aula gratuita introdutória, ou acesse aqui pelo celular e já se inscreve nesse webinar e já começa a assistir, que realmente vai agregar muito valor na sua carreira, no seu conhecimento em engenharia. Legal? Por último, para a gente finalizar, participe aí dos grupos do nosso Taui Simulation com engenheiros, engenheiras, projetistas, né, de todo o Brasil, nosso grupo do WhatsApp e nosso grupo do Telegram, maior comunidade de engenheiros que entendem simulação estrutural. Você pode fazer suas perguntas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!